Capítulo 5 das transferências voluntárias. Artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1. Existência de dotação específica. Inciso 3. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Inciso 4. Comprovação por parte do beneficiário de: a linha A, que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. A linha B, cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. A linha C, observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com o pessoal. A linha D, previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6. Da destinação de recursos públicos para o setor privado. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a toda administração indireta, inclusive fundações públicas, empresas estatais, exceto no exercício de suas atribuições precípuas, às instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º. Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da Federação, a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, ou encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei, ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos,
de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias. Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Inciso 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e municípios. Inciso 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Inciso 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. Inciso 5. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao: inciso 1. Senado Federal, proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9 do mesmo artigo. Inciso 2. Congresso Nacional. Projeto de lei que estabeleça
limites para o montante da dívida mobiliária federal, a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas nos incisos 1 e 2 do caput e suas alterações conterão: inciso 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Inciso 2. Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Inciso 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Inciso 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.